Nesse vídeo, eu estarei mostrando para vocês como realizar o cadastro e a configuração dos projetos. Então, pessoal, aqui no sistema, vocês têm a opção de cadastrar todos os projetos que a sua empresa está executando, tá? E aí você pode vincular esses projetos aos funcionários por dia ou colocando uma data de início e fim. E também é possível vincular aos relógios. Então, uma vez vinculado aos relógios, também ele vai solicitar ali uma data de início e fim, tá? Vinculou ao relógio, toda vez que o funcionário registrar no equipamento, automaticamente será atribuído esse projeto para ele, tá? No ponto dele vai aparecer que ele estava nesse projeto. Então, pessoal, essa parte dos projetos, ela está sendo muito utilizada na parte da construção civil, tá? Então, o pessoal cadastra ali o nome das obras e eles vinculam ao funcionário, ao relógio, e eles conseguem saber em qual obra, em qual projeto o funcionário estava em cada dia, tá? Depois tem vários relatórios que vocês conseguem também gerar. Então aqui nesse vídeo eu vou me atentar com vocês como que cadastra e a gente vai ver o que tem dentro dos projetos ali, o que é possível a gente configurar, tá? Então primeiramente a gente vai acessar o módulo de automação de ponto, primeira aba cadastros, eu vou vir aqui até os projetos. Como eu estava falando para vocês, muito utilizado na parte de construção civil, então eu vou dar um exemplo para vocês aqui cadastrando como obras, tá? Para vocês realizarem o cadastro, eu venho aqui ó, no novo registro, ou você pode apertar a tecla F2 seu teclado aí também, que ela usa como atalho. A gente tem aqui alguns campos que são possíveis preencher, tá? Mas de campo obrigatório, pessoal, a gente vai ter só o projeto, que é o nome do projeto, tá? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, eu vou colocar aqui o nome vou colocar a obra, né, e o nome da cidade onde essa obra tá. Então vou colocar aqui, ó, obra Palotina. Aqui eu já tenho obra Toledo, obra Cascavel. Então é dessa forma que estou dando o exemplo para vocês de organização, tá? Aí vocês vão cadastrar os projetos conforme vocês têm aí. Então você pode cadastrar todos os projetos, deixar configurado e depois vincular aí ou ao relógio ou aos funcionários de forma individual, tá? Uma vez que eu coloquei o nome do projeto aqui, eu já posso salvar, tá? Consigo vir aqui e salvar. É o único campo obrigatório que tem. Já consigo salvar aqui, tá? Aqui dentro, pessoal, eu vou editar ele de novo. Eu tenho outras opções, tá? Aqui mostra que ele está ativo. Então, por exemplo, estou utilizando um projeto, mas eu não quero mais que ele apareça na lista. Você pode vir desmarcar o ativo e salvar. Ele vai ser um projeto inativo daí, tá? Então, ele não vai ficar mais aparecendo ali na lista. E também, depois nos relatórios, você pode escolher se é um projeto ativo ou um projeto inativo, tá? Então, aqui, pessoal, eu cadastrei obra Palotina. Aqui eu tenho a descrição. Posso colocar a descrição ali do meu projeto, posso escrever sobre ele. Posso colocar uma data de início e fim para eu controlar quando que vai iniciar e terminar, tá? Esse projeto. Posso colocar um calendário de feriados. Então, por exemplo, se os meus funcionários trabalham em Toledo, mas em determinado momento esse funcionário vai estar na obra de Palotina, quando eu vincular o projeto para ele, eu posso ter aqui dentro um outro calendário, porque o que muda? Muda os feriados municipais, né? Então pode ser que bem no dia que ele foi lá para Palotina era um feriado lá na cidade. Então daí ele vai ser pago da forma diferente, né? Ou ele vai folgar, né? Então tem a questão dos cálculos aí. Então eu posso vincular um calendário de feriados aqui dentro, tá? Então eu poderia vir aqui no maisinho, colocar aqui, por exemplo, feriados, né? Palotina. Aqui eu consigo gerar os feriados nacionais. No maisinho eu consigo vir, colocar a data e colocar aqui o feriado municipal. E marcar se ele é recorrente para ele gerar toda vez, tá? Então, só um exemplo aqui de como que cadastra. A gente tem também explicando como que faz o cadastro dos feriados certinho, tá? Então, eu poderia vincular aqui, ó, feriados Palotina. Então, toda vez que esse projeto estiver vinculado a algum funcionário, para gerar os feriados, ele vai usar esse calendário. Vai gerar o que está aqui dentro, tá? E eu tenho aqui, pessoal, as cercas virtuais. Eu posso vincular aqui uma cerca virtual, tá? Ao projeto. Então, a cerca virtual não vai impedir que o funcionário registre o ponto. Só que, por exemplo, se eu for lá, aqui na minha cerca virtual, tá? Tem um vídeo explicando também como que faz o cadastro. Dá um maisinho. Fizer o cadastro aqui, colocar o nome aqui, é obra Palotina. Colocar o endereço dela, fazer todo o meu cadastro aqui.
Aqui eu deixo ela sem centro de resultado, eu coloco um centro de resultado, tá? Se eu deixar sem o centro de resultado, vai valer para a empresa toda. Então, eu posso cadastrar um centro de resultado aqui, talvez por obra também, tá? Posso fazer dessa forma. Então, se eu deixar aqui, ó, por exemplo, como provisória, deixar como provisório, ele não vai aparecer nos projetos, tá? Então, não vai aparecer aqui dentro. Então, por isso que eu tenho que vincular a um centro de resultado ali, tá? Então, já posso vincular o centro de resultado. Se eu deixar fora, automaticamente pega para todo o centro de resultado, né? Então, vai acabar dando irregularidades aí. Então, uma vez que eu seleciono aqui, por exemplo, minha cerca virtual, o pessoal vai conseguir registrar em qualquer lugar. Só que se eles registrarem fora do endereço que eu estou selecionando aqui na cerca virtual, vai gerar as irregularidades, tá? Então, você tem essa possibilidade também de cadastrar aqui uma cerca virtual, de vincular uma cerca virtual ao projeto, tá? Então, aqui, obra palotina, tá? Vou vincular aqui, voltei a vincular o feriado e vou salvar, tá? Então, pessoal, o campo obrigatório aqui é o nome do projeto. Os demais campos aqui fica a seu critério como tu quer fazer, tá? Então, são configuráveis. Pode colocar a data de início e fim, calendário de feriado, pode colocar ali uma cerca virtual também, tá? Então, você pode fazer de diversas formas ali. Também, pessoal, tem como a gente vir aqui nas tarefas, ó, e vincular eventos. Eu posso vincular eventos aos projetos. Então, por exemplo, eu quero que gere um determinado evento, eu quero que gere horas viagens. Então, a quantidade de quanto? A quantidade de, por exemplo, 2 horas. Talvez para chegar até esse local, a pessoa demora 2 horas, né? Então, eu posso vir aqui e posso marcar a quantidade de horas. Posso marcar se abate das horas faltas, né? Então, essas 2 horas, o pessoal teve falta, vai lá e vai abater das horas faltas. Então, eu posso vincular os eventos, os cálculos aqui que vai me gerar dentro desse projeto, tá? Dentro dessa obra aqui, no caso que eu cadastrei. Então, você consegue vincular ali eventos que vão gerar cálculo para o funcionário. Igual eu te dei exemplo ali, horas viagens, né? Então, toda vez que o funcionário está aqui, vai gerar ali 2 horas de horas viagem dentro desse projeto para ele, tá? Então, diariamente ali, quando ele estiver vinculado, vai gerar essas 2 horas, tá? Então, esse é o cadastro, pessoal, dos projetos, tá? Depois aqui nas tarefas, a gente pode vincular eles aos relógios. A gente tem um vídeo explicando sobre isso, tá? Para eu não perder aqui o foco do assunto, né? Mas você pode vir aqui, vincular aos relógios, colocar a data de início e fim, que vai ficar vinculada a esse equipamento. E aqui nos funcionários, aqui nas tarefas, programações temporárias, projetos, você consegue vincular o projeto ao funcionário. Você pode vincular aqui o projeto a esse funcionário, colocar só uma data, a partir de que data, ou a data de início e fim, tá? Lá dentro do ponto desse funcionário, ele vai trazer uma coluna dos projetos, ó, e ele vai estar vinculado aqui. Depois tem relatórios que a gente consegue gerar, tá? Você consegue gerar relatórios também. Você pode procurar ali no nosso portal sobre relatórios que vai estar explicando para vocês como que gera esses relatórios também dos projetos.